Antes de qualquer decisão, antes das preocupações do dia, vamos colocar Deus no centro de tudo. Não importa como foi sua noite, nem o peso que você acordou carregando hoje. Aqui, nós começamos a manhã com fé, direção e paz no coração. E aqui, todas as manhãs, sem falhar, você tem uma palavra de Deus para a sua vida. Que este seja o seu lugar, o seu canal devocional de todas as manhãs. Um momento só seu com Deus antes do dia começar. Se você está aqui, não foi por acaso. Prepare seu espírito. Vamos para a nossa oração devocional. Antes de qualquer oração, eu quero te fazer um convite simples. Respira e presta atenção no que está acontecendo aí dentro. Porque nem sempre o que mais pesa no nosso dia vem de fora. Às vezes, o barulho maior está no pensamento que ninguém vê. A palavra de Deus é direta quando diz: assim como imagina em sua alma, assim ele é. Provérbios 23:7. Isso não é poesia, é direção. O que você alimenta na mente vira rota para o coração. E a rota do coração, cedo ou tarde, vira o caminho da sua vida. Então eu te pergunto com carinho: você tem percebido o que você tem pensado? Parece estranho, mas essa pergunta muda tudo. Porque existe uma vida secreta acontecendo dentro de você. Pensamentos correndo soltos, formando a sua ansiedade, o seu humor, suas decisões, suas relações. E até a forma como você enxerga Deus. Desde a hora que você acorda, sua mente já está trabalhando. Talvez revisando uma conversa que te feriu, antecipando problemas que nem chegaram, carregando um medo antigo como se fosse parte da sua identidade. E enquanto você vive o dia, por fora parece normal, mas por dentro a cabeça continua falando. A questão não é se você pensa, a questão é: seus pensamentos estão te curando ou te consumindo? Estão lembrando a verdade ou repetindo mentiras que você ouviu por anos? Porque muitas batalhas não são contra pessoas, nem contra circunstâncias. São guerras silenciosas dentro da mente. E hoje, Deus não quer que você seja prisioneiro disso. Tem gente que acorda e já sente o peito apertado, sem ter acontecido nada. O dia nem começou, mas a mente já começou a cobrar. E ela cobra caro. Ela te puxa para um futuro que você não viveu e te prende num passado que você não consegue mudar. E, no meio disso, você vai ficando cansado por dentro. Como se sua paz tivesse sido sequestrada por pensamentos que não pedem permissão. Porque é assim que funciona. Solta atrás interna, pequena, repetida no silêncio. Você não dá conta. Vai dar errado. Você sempre estraga tudo. Deus não vai agir dessa vez. E quando você não confronta, essas frases deixam de ser pensamentos e viram crenças. Viram trilhas na mente. Viram padrões. E aí, sem perceber, você começa a orar já derrotado. Você pede, mas por dentro não espera. Você diz: eu confio. Mas a cabeça está gritando o contrário. E isso não é falta de fé. Muitas vezes é cansaço emocional, acúmulo de decepções, feridas que foram empurradas para debaixo do tapete e viraram ruído constante. Mas escuta isso. O inimigo não precisa destruir sua vida lá fora, se ele conseguir dominar sua vida aqui dentro. Porque uma mente em guerra faz o coração perder o rumo. E quando a mente vira terreno livre, o medo começa a decorar a casa. Só que Deus não te chamou para viver no pânico. A Bíblia diz: pensai nas coisas lá do alto e não nas que são aqui da terra. Colossenses 3:2. Repara no verbo, pensai. Não é sinta, não é espere. É decisão, é direção, é comando. Hoje, Deus está te ensinando a parar de ser arrastado e começar a conduzir. Existe uma verdade que liberta logo de cara. Você não controla tudo o que aparece na sua mente, mas você decide o que permanece. Pensamentos são como visitas. Alguns chegam educados, outros arrombam a porta. Mas nenhum tem o direito de virar morador sem a sua permissão. E é por isso que a Bíblia não trata a mente como um detalhe. Ela trata como campo de batalha. Paulo diz: porque embora andemos na carne, não militamos segundo a carne. As armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas.
e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. 2 Coríntios 10, 3, 5. Percebe? Não é só pensar positivo. É guerra espiritual com estratégia. Fortalezas não nascem em um dia. Elas são construídas por repetição. Repetição de medo, repetição de vergonha, repetição de culpa, repetição de comparação. E quando você repete por tempo suficiente, não negociar, capturar. Ou seja, quando um pensamento vier, você não precisa acreditar automaticamente. Você precisa perguntar: de onde isso veio? Isso me aproxima de Deus ou me afasta? Isso produz fé ou produz desespero? Porque o inimigo sempre tenta falar com a sua voz para você achar que é só você sendo realista. Só que muitas vezes não é realismo. É prisão com cara de prudência. E aqui está a virada. A palavra responde. Quando a mente diz, você não é suficiente, Deus diz que Ele é. Quando a ansiedade diz, vai piorar, Deus diz, não te deixarei, nem te desampararei. Hebreus 13, 5. Quando a culpa diz, acabou para você, Jesus diz, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. João 8,36. A luta começa no pensamento, mas a vitória começa na verdade. Agora, deixa eu te mostrar um ponto que quase ninguém percebe. Nem todo pensamento barulhento é perigoso, mas todo pensamento repetido vira direção. O que você ensaia por dentro, você pratica por fora. E é por isso que Deus não quer apenas te consolar. Ele quer te realinhar. Porque tem pensamentos que não chegam gritando, eles chegam sussurrando. Só hoje você não ora. Para que tentar se já deu errado antes? Você não merece pedir nada. Deus deve estar ocupado com coisas maiores. E o problema não é o sussurro, é quando você permite que ele vire trilha e a trilha vira estrada. Só que a palavra não diz para você esvaziar a mente. Ela diz para você preencher com o que é alto. É por isso que Paulo escreve: tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Filipenses 4:8. Não é fuga da realidade, é filtro espiritual. E eu quero que você entenda uma coisa com clareza. Deus não te pede perfeição mental. Ele te oferece renovação. Ele sabe que você tem lembranças que ainda doem, conversas que você repete, cenas que você queria apagar. Mas ele também sabe fazer algo santo com aquilo que te machucou, quando você entrega. Por isso hoje, a pergunta muda. Não é mais, como eu paro de pensar? É, o que eu vou escolher acreditar quando o medo tentar comandar? Porque o medo sempre tenta ocupar o lugar de Deus. Ele exige controle. Ele te faz prever tragédias. Ele te chama de fraco. Mas Deus não te governa assim. A voz de Jesus não te empurra para o desespero. Ela te puxa para a paz. E daqui a pouco nós vamos orar. Mas antes, eu quero que você se prepare para o ponto mais forte. O momento em que você não vai só ouvir sobre mente, você vai entregar a mente. E quando isso acontece, algo muda por dentro. Talvez, enquanto você ouve, você esteja percebendo uma coisa. Essa guerra não é pequena. Você não está dramatizando. Você está cansado de lutar com pensamentos que mudam o seu dia antes mesmo dele começar. E só de você estar aqui agora, prestando atenção no que acontece aí dentro, já é um sinal. Deus está te chamando de volta para o lugar da paz. E deixa eu te pedir algo do jeito mais natural possível, sem quebrar esse momento. Se isso que estamos falando descreve você, comenta aqui embaixo uma frase simples. Eu tomo posse da verdade. Porque quando você escreve, você não está só interagindo. Você está fazendo uma escolha. Você está levando cativo esse pensamento e colocando ele na luz. E se você quer caminhar comigo nessas batalhas todos os dias, com palavra e oração, se inscreve no canal e deixa o like. Não é por número. É porque tem dia que você vai precisar ouvir isso de novo, antes que a mente te puxe para o medo. E quando você se inscreve, você cria um caminho para a sua fé te encontrar de manhã, antes do barulho do mundo. Agora sim, vamos entrar na parte mais profunda.
Porque não basta saber que a mente é um campo de batalha. Você precisa entregar esse campo ao Senhor. E é aqui que muita gente muda por dentro, quando para de tentar controlar tudo e decide confiar. A partir daqui, nós vamos orar de um jeito diferente. Não uma oração genérica, uma oração que toca o lugar mais escondido. Pensamentos, padrões, fortalezas, frases internas, memórias que ainda doem. E eu quero que você faça isso comigo. Não corre, não pula, não assiste como quem só ouve, participa. Porque Deus não está apenas te informando, Ele está te libertando, Senhor Jesus. O Senhor vê cada pensamento que passa por mim, o que eu digo em voz alta e o que eu escondo em silêncio. O Senhor vê as preocupações que eu disfarço com rotina, os cenários que eu crio na cabeça, as conversas que eu repito por dentro como se eu pudesse reescrever o passado. E mesmo assim, o Senhor não se afasta de mim. Hoje eu não venho fingir força, eu venho com verdade. Eu trago diante de ti a parte mais privada da minha vida, a minha mente. Eu te entrego esse lugar onde eu luto sozinho, onde eu me cobro, onde eu me comparo, onde eu me condeno, onde eu tento prever tudo para não me frustrar. Pai, eu renuncio, em nome de Jesus, a todo pensamento que não nasceu no teu coração. Renuncio a essa voz que me chama de insuficiente, a essa sensação constante de que vai dar errado, a esse medo que me governa por trás das decisões. Eu renuncio às mentiras antigas, que viraram hábito, às fortalezas construídas com decepção, às palavras que eu acreditei porque alguém disse, porque eu vivi, porque eu perdi. E hoje eu declaro, meus pensamentos não serão meu Senhor. Jesus é o Senhor. Espírito Santo, acende luz onde eu não percebo. Me mostra os pensamentos pequenos que eu deixei morar aqui dentro. Me dá discernimento para identificar quando eu estou sendo guiado por ansiedade e não por fé. Quando eu estou tentando controlar o que o Senhor já prometeu cuidar. Que a tua verdade interrompa o ciclo antes dele começar. Que a tua paz fale mais alto que o meu pânico. Que a tua presença silencie a acusação. Eu não quero viver mais um dia preso em espirais. Eu quero uma mente renovada. Eu quero pensar como filho, não como escravo. Eu quero reagir com fé, não com medo. Pai, quando minha mente começar a azedar, não permita que a amargura encontre espaço para criar raízes. Ensina meu coração a liberar perdão antes que a dor vire peso permanente. Quando a ansiedade tentar assumir o controle e me fazer prever cenários que ainda nem existem, sopra a tua paz e me lembra que nada escapa das tuas mãos. Que eu não viva reagindo ao medo, mas descansando na tua fidelidade. Se em algum momento eu começar a me achar autossuficiente, confiante demais em mim e de menos em ti, ajusta meu coração com mansidão. Remove todo o orgulho disfarçado de força e me devolve a humildade que me mantém sensível à tua voz. Quando eu me fechar em mim mesmo, focado apenas nas minhas dores, necessidades e preocupações, abre meus olhos para enxergar o outro. Ensina-me a servir com alegria, sem esperar retorno, reconhecimento ou aplauso. E quando o desânimo tentar se instalar, quando a esperança parecer distante e a motivação desaparecer, reacende dentro de mim aquilo que só o Senhor pode reacender. Lembra-me das promessas que ainda estão de pé, mesmo quando tudo parece silencioso. Renova minhas forças por dentro, onde ninguém vê. Pai, visita agora quem está ouvindo esta oração e se sente mentalmente exausto. Traz descanso verdadeiro, não fuga momentânea. Silencia o barulho interior, organiza o que está confuso e clareia decisões que parecem pesadas demais. Que a tua presença traga alívio imediato, direção segura e uma paz que não depende das circunstâncias. Senhor, a tua palavra diz com clareza: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Romanos 12:2. E hoje eu entendo que isso não é um evento isolado. É um processo diário. Um alinhamento constante entre o que eu penso e o que o Senhor diz. Eu não quero mais permitir que o padrão deste mundo dite a forma como eu enxergo a vida, as pessoas e a mim mesmo. Não quero pensar como quem vive sempre em alerta, esperando o pior, reagindo por impulso, se defendendo o tempo todo. Eu quero uma mente que descansa, mesmo quando o ambiente é instável. Uma mente guardada pela tua verdade.
Por isso, Pai, guarda meus pensamentos. Coloca limites santos na minha mente, assim como a tua palavra ensina. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração. Provérbios 4, 23. Que eu aprenda a vigiar aquilo que eu deixo entrar, aquilo que eu alimento, aquilo que eu permito permanecer. Quando a confusão tentar se instalar, deixa a tua paz assumir o governo. Aquela paz que a Bíblia descreve assim: a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Filipenses 4, 7. Que essa paz seja guarda, seja filtro, seja abrigo. Eu não quero uma fé só de palavras. Quero uma mente alinhada com o céu. Que meus pensamentos acompanhem a fé que eu declaro com a boca. Que o meu interior reflita o Deus que eu digo seguir. Pai, obrigado porque a tua verdade não apenas confronta, ela também sustenta. Depois de tudo que foi entregue aqui, eu escolho descansar. Não descansar por falta de luta, mas porque eu sei em quem tenho crido. Eu não preciso carregar na mente aquilo que já coloquei nas tuas mãos. Que o restante deste dia seja vivido a partir desse lugar de alinhamento. Que minhas decisões não nasçam da pressa, mas da paz. Que minhas palavras não sejam resposta do cansaço, mas fruto da sabedoria. Que eu não volte automaticamente aos velhos padrões só porque eles são familiares. Hoje, eu escolho o caminho da consciência espiritual. Quando situações inesperadas surgirem, lembra-me de parar antes de reagir. Quando pensamentos antigos tentarem retornar, dá-me discernimento para não dar palco ao que o Senhor já tratou. Que a tua presença funcione como um lembrete constante. Eu não estou sozinho, eu não estou desamparado, eu não estou à deriva. Pai, eu te agradeço porque o Senhor não apenas me corrige, o Senhor me guarda. Coloca proteção sobre a minha mente, sobre minhas emoções e sobre o meu coração. Que aquilo que foi reorganizado aqui dentro não seja facilmente roubado lá fora. Que eu aprenda a viver atento, mas em paz. Vigilante, mas confiante. Que cada passo hoje seja dado com clareza e confiança. Que eu perceba a tua direção até nas pequenas escolhas do meu dia a dia, sabe? E mesmo que o dia não seja perfeito, que ele seja vivido com fé, com equilíbrio e com esperança firme. Eu descanso em ti. Eu confio em ti. Eu sigo contigo. Pai, eu termino esta oração do mesmo jeito que comecei. Confiando. Não em mim, não na minha força mental, não na minha capacidade de controlar pensamentos, mas na tua fidelidade que não falha. Eu sei que a mente ainda será desafiada, mas agora ela não está mais sem direção. Ela está ancorada em ti. Que amanhã, quando eu acordar, antes mesmo do mundo tentar me moldar, o Senhor seja a primeira voz que eu escute. Antes das notícias, antes das mensagens, antes das cobranças, que a tua verdade seja o filtro do meu dia. Eu não quero viver reagindo ao que acontece. Eu quero viver respondendo a partir da fé. Se em algum momento eu esquecer do que foi alinhado aqui, me lembra com gentileza. Se eu tropeçar, não me deixe ficar no chão. Me levanta, me ajusta e me conduz novamente para a paz. Porque o Senhor não se cansa de me conduzir. O Senhor é paciente, constante e presente. Hoje eu declaro: minha mente pertence a Deus. Meus pensamentos não governam minha vida, Cristo governa. E como a tua palavra afirma, tu conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque confia em ti. Isaías 26:3. Se essa oração falou com você, escreve "Eu confio" nos comentários. Não como um ritual, mas como uma declaração. E se você deseja começar seus dias com esse mesmo alinhamento, volta aqui amanhã. Este é um lugar de encontro, de palavra e de descanso em Deus. Que a graça, a paz e a presença do nosso Senhor Jesus Cristo guardem a sua mente e o seu coração. Amém.